Boa noite aos amigos de casa e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, dia 19 de dezembro de 2025. Por fim, o mês de dezembro encerra as ações com duas causas. O dezembro vermelho, que ressalta a importância da prevenção contra a AIDS, e o dezembro laranja, que busca conscientizar as pessoas sobre o combate ao câncer de pele. Nesta sexta-feira, o Centro Espírita Maria Madalena oferece aos amigos a palestra mensal, dando continuidade às comemorações aos 100 anos do nosso centro, que se dará no dia 2 de janeiro de 2026, mês que vem. O tema da palestra será Jesus de Nazaré. E quem a fará é o nosso amigo, irmão Frederico Augusto, que é trabalhador no Centro Espírita Irmã Clara, na Penha. Frederico Augusto já esteve em nossa casa e hoje retorna mais uma vez para agraciar com as suas palavras. Seja bem-vindo, amigo Frederico Augusto. Obrigado, em nome de Deus. Eu vou começar trazendo um final laço da nossa casa, do trabalho espírita. Eu sei das dificuldades de se abrir uma casa espírita. Não abrir, não inaugurar, que eu falo, que eu não inaugurei nenhuma casa, mas de se manter no trabalho de uma casa espírita. A casa ainda vai fazer 100 anos, né? Imagino que seja a segunda geração presente, né? Ou terceira também, mas manter a casa espírita aberta nos seus dias, com os seus trabalhadores, com a responsabilidade de abrir, de cuidar, de zelar, né? De cuidar daqueles que aqui chegam em busca de instrução. É um trabalho árduo, é um trabalho ao mesmo tempo gratificante para todos nós. Eu parabenizo a todos os trabalhadores. Na nossa casa, eu costumo... A gente está na primeira geração lá, né? Nossa casa tem 35 anos. Eu estou desde os 5. A gente costuma fazer prece por aqueles que já foram, tem alguns que já foram. A gente costuma fazer prece por aqueles que estão e fazer prece pela geração que já reencarnou, que está por aí ainda, engatinhando, e que certamente vai chegar, e aqueles que se preparam para vir, né? Certamente a casa aqui também tem esses que já encarnaram e vamos juntar fileiras aqui com vocês. Nosso abraço aqui fraterno. A gente vai, o tema proposto para hoje é Jesus de Nazaré, né? A gente vai procurar uma reflexão aqui, que é tentar lançar um olhar para uma compreensão de quem é essa figura, né, tão marcante. Quem é esse homem que veio durante pouco tempo que a gente tem na história, né, em torno de 3 anos, mas uma mensagem tão poderosa que perdura até hoje, né? E não tem ninguém que passe de ser tocado ao ouvir os ensinos de Jesus, né? Então vamos lá. Quem foi Jesus? Posso passar outro, por favor? E aqui eu estou propondo a gente lançar um olhar, fazer uma linha do tempo. Jesus nasceu nessa época aqui, o ano 0, né? Ele viveu aqui os seus 3 anos. A gente está aqui desse lado. A gente está lançando um olhar para Jesus lá. Então, tudo que a gente sabe de Jesus foram contados. Alguém que presenciou, alguém que vivenciou, e algumas das coisas foram escritas a respeito da vida dele, né? Além do que, ao longo desse tempo, teve um monopólio, né, da igreja, criou-se muitas doutrinas sobre Jesus, de quem foi e quem deixou de ser. E ao mesmo tempo, com o advento do conhecimento, as ciências, né, também começaram a lançar um olhar para a época de Jesus,
para lançar uma luz do que aconteceu efetivamente lá, o que se deu, o que precisa acontecer. Então, a nossa proposta é: temos que ter um olho de ver. A gente vai fazer uma breve fala aqui sobre: existe o Jesus da teologia, existe o Jesus histórico, que a história hoje estuda a época de Jesus. E quando eu falo de Jesus histórico, tanto a história como também a arqueologia, a antropologia, a sociologia, lançam um olhar sobre essa época para entender qual é o contexto que foi feito lá, o que aconteceu durante esse período. E existe Jesus dos romances espíritas, também existe, né? Espíritos que trazem mensagens e que relatam sobre uma época que Jesus vivenciou. E a gente tem que ter um olhar crítico também sobre esses romances, o que efetivamente condiz ou não com o que aconteceu. E também a Jesus da doutrina espírita. A gente vai tentar passar, claro que a maior parte do tempo a gente vai ficar na doutrina espírita, né? Que é o nosso grande objetivo. Por favor, vamos passar. O Jesus da teologia, ele traz Jesus como o próprio Deus. Se confunde a figura de Jesus com Deus, né? A gente percebe muito, até porque a gente, se a gente parar para pensar, essa encarnação, muito provavelmente é a primeira encarnação nossa como espírito. É a primeira encarnação nossa ligada à doutrina espírita. É a primeira encarnação nossa com esse conhecimento renovador para todos nós. Então a gente tem, inevitavelmente, ao longo das nossas encarnações, a gente tem um passado muito ligado a esse Jesus da teologia, né? Que é essa figura de Jesus se misturando com o próprio Deus. É um Jesus que fazia milagres, né? Ele burlava a lei de Deus e fazia com que as coisas acontecessem, né? É um Jesus que veio para tirar o pecado do mundo. É esse Jesus da teologia. Veio, tira o pecado do mundo e salva todo mundo. É um Jesus ligado muito aos sentimentos de culpa, né? Claro que aqui a gente fala mais de como os homens fizeram desse Jesus, né? Então, é muito sentimento de culpa. Para quê? Para manter um status. Isso ao longo da história teve muito isso. Para manter um status de poder das religiões de dominação. Para você encontrar a sua salvação, você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que me obedecer. Ah, não está me obedecendo? Ah, você está vendo espírito? Vai para a fogueira. Estou citando aqui alguns exemplos da história de todos nós, enquanto humanidade, fizemos com esse Jesus. Então, esse Jesus que muitas vezes foi nos apresentado, né? Jesus da teologia. Claro que também tem aqueles que procuraram trazer e estudar efetivamente os ensinos morais de Jesus. Pode seguir, por favor. E aqui ficou pequeno, né? Mas isso aqui é só um exemplo que eu trago. Quando eu falo Jesus dos romances espíritas, eu trago um exemplo aqui desse livro Valiosos Ensinamentos do Chico Xavier. O autor é César Carneiro de Souza. Ele traz um relato aqui de um fato. Ele diz o seguinte: Paulo Estevam, monumental obra psicografada pelo Chico Xavier, ditada por Emmanuel, contém rico manancial sobre a história do cristianismo primitivo. Ele afirma que esse livro é uma fonte histórica do cristianismo primitivo. E aqui eu lanço um olhar de cuidado para todos nós, porque isso é obra de um único espírito. E isso pode ser objeto de estudo, de aprofundamento, para quem está ligado ao doutrina espírita, como estudo, como aprendizado, mas para isso se fonte de cristianismo primitivo tem uma distância grande, né? Por quê? Vamos lá. Ele continua. Um fato marcante, ele conta o fato que aconteceu, né? Ele diz: Chico contava que quando estava psicografando esse livro, Emmanuel ajudou a se desdobrar, né? Imagina que ele está psicografando, em alguns momentos ele se emancipava. E ao se emancipar, ele via na tela mental dele, ele presenciava. Aí ele diz: presenciou perfeitamente a hora em que Saulo caiu do animal e ajoelhou. Ou seja, está relatando o fato em que Saulo se encontra com Jesus. E aí ele relata que Chico viu que Saulo caiu do cavalo, do animal. Isso ele traz lá como um exemplo. Se a gente for lá em Atos dos Apóstolos, em nenhum momento da descrição dos Atos dos Apóstolos está escrito que Jesus caiu do cavalo. Jesus não, perdão. Paulo. Não há descrição da existência de cavalo naquele ato.
Ah, mas Fred, o que isso pode mudar? É só um exemplo, tá? E a gente não deve tomar isso como verdade. Porque, por exemplo, se tem algum historiador sentado aqui que estuda história, se eu falar isso, vai contestar. De onde ele está tirando isso? Ah, está tirando do livro. Isso, e o livro é fonte de história? Não é. É um exemplo que o Espírito está trazendo que pode ter acontecido. Por isso que o nosso cuidado, ao citar ou ao estudar, não tomar isso como verdade absoluta. É só isso. Tem muitos ensinamentos? Tem. Tem muita história? Tem. Podemos extrair lições morais? Podemos. Né? Então, daí quando a gente diz Jesus dos Romances Espíritas, isso aqui é só um exemplo. Existem outros livros, exemplo, Boa Nova tem bastante, algumas histórias também. Tem alguns livros que, quando trazem relatos sobre a época de Jesus, a gente deve lançar um olhar como um olhar crítico, não tomar como verdade aquele acontecimento. Geralmente, esses espíritos, quando trazem essas histórias, ao final, claro, sempre eles trazem o quê? Ensinamento moral depois, né? Sempre termina assim. Então, a gente pode entender aquela história, ok, mas não tomar aquilo como verdade. Ah, eu quero estudar para ver se eu entendo. Podemos fazer, podemos comparar o que diz os escritos, as escrituras, podemos comparar e buscar se efetivamente, por exemplo, a ciência e a história tomam isso como verdade ou não. Tudo bem? Podemos seguir, por favor. E aqui o Jesus da história. E quais são as fontes que se utilizam? Então, hoje, quando se tenta lançar o olhar sobre o que aconteceu dos humanos, a ciência e a história, arqueologia, sociologia, antropologia, quando lança o olhar sobre essa época, eles trazem contribuições para se entender a época que Jesus viveu. Exemplo, as fontes que eles se utilizam, né? Fontes cristãs canônicas, que são os 4 evangelhos, né? Os 4 evangelhos que ficaram com o que a gente diz hoje como sendo a Bíblia, né? Mateus, Marcos, João. Fontes apócrifas são os textos escritos que circulavam na época, mas que não foram inseridos no Novo Testamento. Né? Existem também esses textos. Exemplo, Evangelho de Tomé não foi inserido, mas existe esse texto também. Então, quando se estuda esse período, também faz uma leitura para tentar entender o que aconteceu. Também usa-se como fonte. Fonte não cristã. Tem historiadores da época, como Tácito, como Flávio José. Então, quando se faz uma leitura sobre o período, procura-se esses historiadores, que eram romanos, e ver o que eles escreviam, o que eles traziam sobre o período. Outro exemplo, arqueologia. O uso de escavações para entender como viviam as pessoas como naquela época. Exemplo, eu vi um historiador, assistindo uma palestra, que dizia, tinha um arqueólogo inglês, se não me engano, que ele passou mais de 20 anos financiado pelo CNPq da Inglaterra, que é o fundo de financiamento da estatal, para que ele pudesse escavar. Ele passou 20 anos escavando, mas teve muitas descobertas. Quando se descobre, por exemplo, o tamanho mais ou menos do templo, vamos imaginar que isso aqui foi descoberto numa escavação. Daqui a 300 anos, quando vai se descobrir onde foi fundado o Centro Espírita. Descobriu-se o espaço no lugar do Centro Espírita. As pessoas há 300 anos atrás vão se perguntar quantas pessoas tinham lá. Quando se descobre isso, pode-se ter uma ideia, no máximo aqui cabe quantas pessoas. Né? Então, lá, pelo espaço que tinha, cabiam uns 40 pessoas. Então, quando começa a se descobrir essas coisas, começa a se ter uma ideia do que efetivamente aconteceu. Né? Só a título de exemplo. A sociologia. Jesus inserido na sociedade do século I, que era uma sociedade extremamente agrária, era uma sociedade pobre, rural, uma forte desigualdade social, domínio político romano, elite religiosa ligada ao poder, os camponeses endividados, coisas do tipo. O pescador que não tinha o seu próprio barco, que porventura alugava, ele saía para pescar, se ele pescava 4 peixes. No mínimo ele tinha que pescar 4 peixes. Um era para Roma, um era para o templo, um era para o dono do barco, um peixe era. Tinha que pescar muito, né? Então você vai começar a entender como viviam aqueles homens. E muitas vezes o motivo deles terem tanta aversão a Roma. As histórias que a gente ouve, Jesus ele tomando da tributa certa.
né? Os homens tentando tentar Jesus o que tem aí, César, dar a César o que é de César. Isso era questão para eles. Porque todo mês tinha que dar um tributo. Tudo tinha que dar um tributo. Então, isso era uma questão muito forte para eles, né? Daí, eles muitas vezes imaginar que esse Messias, quando viria libertá-los daquele jugo. Jesus não veio com a ideia de libertar o jugo. Tanto é que escolheram Barrabás para se libertar, né? Porque muitos queriam tomar a faca. Jesus, quando veio ser preso, que a história nos diz lá no texto canônico, Pedro pega a faca e vai atentar contra o homem, né? Corta um pedaço da orelha de Jesus. Pedro ganha uma espada, porque para eles aquilo era muito forte, né? A gente começa a entender. E a antropologia estuda a cultura, os símbolos, os ritos, como é importante para aquilo, para aquele povo. Coisas do tipo que era questão para eles, sobretudo para a sociedade judaica, a questão da pureza. Daí está escrito a necessidade, além de ser uma higiene, que a gente entende hoje em dia, a questão do lavar as mãos para comer. O Senhor dos discípulos não lavar as mãos para comer. Jesus, né, está mais preocupado com se lavar, não deixa de lavar, né? Não é o que entra pela boca do homem que torna impuro. Jesus aproveitava para dar ensinamento, mas o que sai da boca do homem. Então, quando se estuda toda essa cultura que acontecia, a gente começa a entender alguns fatos que aconteciam no período. Próximo. E aí, o Jesus da doutrina espírita, Kardec teve uma preocupação que quando ele publica o Evangelho, ele bota o objetivo da obra, né? Ele bota o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira publicação era a imitação do Evangelho, né? Depois era o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele coloca o objetivo da obra, ele diz o seguinte, está lá no Evangelho, tá? Na introdução. Pode-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, né? As profecias que se faziam da vida do Cristo, né? Todo aquele contexto de se era anunciado, as palavras que foram tomadas pela igreja como fundamento de seus dogmas. Exemplo, tu és Pedro, sobre ti eu edificaria a minha igreja, e tudo aquilo que se usa como dito por Jesus para justificar aquela dominação e o estabelecimento daquela religião. E o ensinamento moral. Então vamos lá. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja e os dogmas, e os ensinos morais. Aí Kardec tem a preocupação de dizer o seguinte: as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia, de disputa, de interpretação. E aí o que ele coloca? A última, porém, sempre conservou-se constantemente inatacada, que é o ensino moral de Jesus. E o objetivo de Kardec, ele não quer entrar nessa polêmica. Ele entra, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca essencialmente ali o quê? O ensino moral de Jesus. Esse é o Jesus que, com o olhar da doutrina espírita, a gente pode lançar, né? Próximo, por favor. É o objetivo da obra. É quando a gente pega o que é a moral. Para a filosofia, a moral é a parte que trata dos valores em si e o sentimento das ações. No livro dos Espíritos, que definição se pode dar de moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. É sobre isso que Jesus veio nos ensinar, é sobre isso que o Evangelho se debruça, e esse que Jesus veio relembrar, que ele não veio destruir, né? Ele veio dar cumprimento à lei de Deus. Próximo. E aí, para a doutrina espírita, a gente está aqui em 2025, né? Estamos lançando o olhar lá para quando Jesus nasceu, com o olhar e a lente que a doutrina espírita nos proporciona, e que a gente pode aprender com isso. Então, hoje a gente tem a oportunidade de fazer esse lançamento desse olhar, com que a doutrina espírita nos traz conhecimento e ensinamento. Hoje a gente sabe o quê? Que Jesus é o Espírito de verdade, tem algumas das suas mensagens no capítulo 6, Cristo Consolador, venho como outrora os transferrados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas, né?
sou como ceifeiro, reuniu feixes, bem espaço no seio da humanidade. Né? Alguns ensinamentos que o próprio Cristo traz ali, assina como Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade como guia espiritual de Allan Kardec. Kardec tinha 15 minutos por mês para tirar suas dúvidas e questionar. O Espírito de Verdade é uma comunicação que diz: durante 15 minutos por mês eu vou estar disponível para que você possa perguntar o que for preciso. Era o guia espiritual de Allan Kardec. E esse espírito, dentro da escala espírita, a gente entende que ele é um espírito puro, né? É o mestre de todos nós e o dirigente do nosso planeta. Então a gente já tem alguns elementos. Esse espírito que nasceu nesse período era o governador do planeta que veio cumprir uma missão, né? Considerações sobre o espírito puro. Se a gente não entender e não se aprofundar e não ter isso solidificado em nós para compreender qual a característica desse espírito puro que Jesus é, a gente, muito dos ensinamentos ou muitas das histórias contadas sobre Jesus, a gente pode tomar como verdade, mas com o olhar que a doutrina espírita nos proporciona, a gente percebe que não tem fundamento, né? Vamos lá. Considerações sobre o espírito puro. É um espírito que já venceu a influência da matéria. Não tem nenhuma influência da matéria. Por exemplo, se ele está num lugar que está calor, ele não se irrita. Se ele está num lugar com fome, ele não fica bravo. Se ele está com sono, ele não maltrata ninguém. Outro nível, né? Isso não afeta a sua moral. A sua moral é única. Então, a matéria não influencia nesse sentido. Pode pisar no pé dele sem querer. Do eu e a dor física tem. Mas isso não vai fazer com que ele, né? Xingue ou faça qualquer coisa nesse sentido. Então, nenhuma influência na matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras obras. Então, com relação aos espíritos encarnados, ele é superior a todos. Até porque faz sentido, né? Se ele é governador do planeta, se ele toma conta do nosso planeta, ele tem que saber exatamente tudo o que os outros precisam. Já ter passado alguma medida para aqueles que os outros ainda estão passando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai sem mim. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Foi isso que Jesus disse? Então, ele fala com autoridade, espírito que já passou por essa caminhada que a gente está passando, que conhece todos os dissabores e dificuldades, mas ele diz: tente calma, eu venci o mundo, venceu todas as influências da matéria, venceu todas as provas, venceu tudo que o mundo possa nos ofertar e alcançou a felicidade plena, né? Foi criado igual a gente. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas, características do espírito puro. Então, quando a gente olhar para esse Jesus, a gente tem a oportunidade de olhar com esse olhar que a doutrina espírita nos proporciona. Tudo bem? Vamos lá? E aqui uma mensagem no livro dos Médios, Espírito Chateaubriand, dizendo: o próprio Cristo preside os trabalhos de toda sorte que se acham em vias de execução para vos abrirem a era da renovação de aperfeiçoamento. Ou seja, o próprio Cristo dirige esse trabalho de renovação. O próprio Cristo dirige esse trabalho de implementação dessa nova era que está por vir, esse movimento das vezes que trouxe essa descoberta desse novo mundo, né? Que é o grande objeto de estudo da doutrina espírita, que é o espírito e suas relações com a verdadeira vida, né? Tanto daqui para lá quanto de lá para cá, nos dizendo que a vida continua. Isso abre uma nova perspectiva. O Espírito de Verdade, no capítulo 6, diz: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que mortos e vivos possam se ajudar mutuamente e se faça ouvir a voz daqueles que já não vivem mais na terra. Ou seja, nós nos ajudamos aqueles que já partiram e também recebemos ajuda na mesma medida. E esse intercâmbio é feito de forma constante.
quando a gente recebe uma comunicação para esclarecer, a gente aprende com aquele espírito de sofrimento também, se a gente tiver olhos de ver. A gente compreende o porquê da situação daquele espírito, por que ele ficou daquele jeito, ou deixou de ficar, a gente tentar levar uma palavra amiga, de um despertar, ele traz o olhar dele e a gente aprende com aquilo. Então a gente é ajudado também, e também a gente ajuda. Quando a gente diz, meu irmão, tem que perdoar. Eu vou falar com o coração ardendo no sentido de eu estou tentando perdoar também. Nas minhas dificuldades eu exercito. E quando eu proponho ele isso, ele vai sentir no meu coração que eu sou alguém imperfeito como ele, mas que está tentando buscar o caminho dele. Né? Então é essa ajuda mútua que Jesus alega no próximo, por favor. E aí a doutrina espírita, Kardec perguntando na linha 25, confirmando, né, o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu para dividir em modelo, Jesus. Então esse espírito, há 2000 anos atrás, renasceu entre nós para cumprir uma missão, que foi Jesus. Que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Quando ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. A lei de Deus. O que era a lei de Moisés, que era necessário para que aquelas pessoas pudessem relacionar, e que não tem nada a ver com a lei de Deus, né? Exemplo, tem lá na lei de Moisés, como se deve cortar o cabelo, o que deve fazer se um boi cair no buraco, se deixa de cair, se alguém rouba. Isso são nossas relações, é praticamente o código civil, né? Como a gente se relaciona. Isso está lá também, porque aquele povo precisava. Isso fazia parte da lei mosaica. Jesus vem e diz, eu vim dar cumprimento à lei de Deus. Né? Ouviste o que foi dito aos antigos. Aí ele vinha, mas eu porém vos digo, ele vinha e trazia a boa nova. De tudo que você já aprendeu, ouviu falar sobre Jesus, qual o ensinamento dado por ele que mais te tocou? É uma pergunta. Oi? O amor. De tudo que você já aprendeu, a gente teve uma sensibilização aqui no início, né? E quando a gente para pensar nos ensinos de Jesus, o que mais nos toca o coração? Além do amor. A verdade que ele trouxe. Foi? A verdade que ele trouxe. A verdade. Clareza, né? Sabedoria. As virtudes. A mansidão. A mansidão. A paz, né? A paz, a serenidade dele. É agora eu estou falando. A paz dele. Quando a gente compreende que era um espírito puro, a gente começa a entender como aquele espírito conseguia manter o olhar de serenidade frente a toda aquela diversidade na sua redor. Ele venceu o mundo, aquilo ali era, né, aquela multidão atrás dele. Eu tento sempre fazer esse exercício. Jesus, por onde caminhava, existe uma multidão atrás dele. Muitos procurando a cura do corpo, muitos procurando ouvir, alguns eram tocados pelos seus ensinamentos, mas era uma multidão atrás dele constantemente. Ele, em determinados momentos, parava, aproveitava todas as oportunidades de ajudar, de instruir, de responder, sempre perguntando e provocando para que os outros pudessem se questionar. Né? Aconteceu isso diversas vezes. Senhor, quem é o próximo? Né? Conta a parábola do bom samaritano. Passou o saduceu, passou o homem lá da lei, passou um monte de gente, não ajudou. O samaritano, que era tido de gente como uma vida, e tinha uma disputa, né? Entre da tribo de Judá e Samaria lá. O samaritano não era bem visto por ele. Então o samaritano veio, curou as feridas, fez o que fez, e ao final Jesus pergunta: quem é o próximo daquele que estava caído? Aquele que ajudou, vá e faz o mesmo. Contou toda uma história para te mostrar. É aquele que faz. E isso é uma palavra revolucionária se a gente tentar entender esse olhar que a antropologia nos lança sobre como era aquela sociedade. Era de extrema pobreza, era de muitos privilégios para poucos, muitos privilégios para poucos, muito trabalho,
poucas oportunidades, trabalho duro. Então era aquela sociedade. Quando Jesus vem e diz que o reino não é deste mundo, aquela palavra era quando Jesus chega no templo e diz que derruba lá, né, os homens que estão vendendo, aquilo quando chega lá no templo, e tanto para Roma, aquilo era uma revolução grande, porque era uma palavra de igualdade, né? Então, uma palavra de dizer que todos nós somos iguais. Para aqueles homens, eles não eram iguais, porque eles tinham dinheiro. Eu tenho um barco, você não tem, como é que eu sou igual a você? Eu recebo o dinheiro que chega a mim pelo templo e você não recebe, como é que eu sou igual a você? Né? E a mensagem dele era de igualdade. Qual o sentimento exercitado pelo Cristo mais marcante para você? Tiveram algumas palavras: o amor, a paciência, a mansidão, né? Eu diria assim, a confiança plena de que tudo ia ocorrer conforme a lei de Deus, né? Jesus sendo crucificado, que era uma vergonha para ela, Jesus sendo crucificado, se volta e diz: Pai, perdoai, não sabe o que faz. Um olhar muito além daquelas coisas pequenas do mundo, que estavam ferindo o corpo, mas a alma estava plena, né? Capacidade de perdão, né? Exatamente. Por favor. Seus ensinos sempre foram um chamado para o exercício das leis de Deus. Jesus não pediu oportunidade de cenas pintadas como essa aí, né? De ensinar, né? De tocar os corações, de trazer efetivamente a boa nova. Como se alcança esse reino dos céus? Porque até então o reino dos céus era alcançado pela violência. Bater uma face, vai lá e bate, né? Era odiar os inimigos, né? Era o olho por olho, dente por dente. Jesus sempre diz: não. Se bater uma face, oferte a outra. Ou seja, não tensione, não entre em disputa, ceda, exercite a sua humildade, cale. É preferível sermos aquele que sofreu a injustiça do que aquele que comete a injustiça. É preferível sermos aquele que sofreu a calúnia do que aquele que proferiu da sua boca a calúnia. É preferível ser aquele que foi esquecido do que aqueles que esqueceram de propósito. Próximo. E aí, o resumo do Sermão do Monte: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O ensino de Jesus é quando a gente lança esse olhar e compreende que aquele ser é um espírito puro. Os espíritos puros compreendem a Deus. Característica de espírito perfeito de terceira ordem: ainda não compreendem a Deus. Nós aqui estamos no exercício de compreender a Deus, compreender as suas leis, compreender os seus mecanismos. Por isso que muitas vezes a nossa revolta por não compreender por que Deus permite que aconteça tantas injustiças no mundo. Aos nossos olhos pode ser injustiça, mas não há injustiçados no mundo. Porque aqueles que feriram outrora têm a oportunidade de reparar seus débitos hoje. A doutrina espírita nos traz esse olhar. E assim nos traz a oportunidade de acalentar os nossos corações. Senhor, me dê a cura que eu preciso, Senhor. Cure minha alma, cure da dor física que eu estou passando. Muitas vezes é preciso que eu passe por aqui. E a gente não aceita. E quando a gente se revolta, a característica do espírito perfeito, porque ainda não compreende a lei de Deus. Quando a gente compreende, a gente começa já a exercitar nossas almas no Senhor, que seja feita a sua vontade. Claro que a gente vai pedir que o Espírito seja tirado do nosso pé. Se for a sua vontade, Senhor. Não sendo a sua vontade, me dê força para suportar o Espírito no meu pé. Porque eu compreendo quem eu sou, o que eu faço aqui e o que eu preciso. E eu agradeço ao Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra, para a época, imagina, para esse contexto. O Senhor do tempo é igual àquele que pesca.
O Senhor do templo é igual aquele que está no vale dos leprosos. Jesus ia ao encontro de todos, das prostitutas. Uma passagem marcante, aqueles homens que eram tão arredios com aqueles que cobravam impostos, né? O exemplo do Zaqueu, né? Não gostavam muito de trabalhar na Receita Federal, não, aqui não. Ficava cobrando nosso dinheiro, né? O leão ficava mordendo nosso dinheiro, e eles tinham recursos. Jesus vai, está passando, o Zaqueu está na árvore, o Zaqueu desce daí, e hoje eu vou almoçar na sua casa. Zaqueu arrependido, Senhor, se eu fiz algum mal para alguém, né? Eu retribuo o mal que eu fiz. As pessoas tinham uma aversão daquelas pessoas, né? Que cobravam. Estavam cobrando o papel dele, né? Não deixava de ser. Mas Jesus vem e diz, ó, que aquele que cobra, aquele que paga, aquele que precisa, todos são iguais. É uma palavra de igualdade. Como ele recebe, ele vai ao encontro dos ladrões. Não diz que o ladrão que estaria com ele ainda hoje, no meio dos céus. Ele não acolhe as prostitutas, não enxuga as lágrimas, não derrama perfume, né, naquela que precisava. E ele, Senhor, derrama um perfume para essa prostituta. Jesus não, né? Acolhe da mesma forma. Porque para além do ato, ele vê o Espírito, vai vendo a alma. Ele conhece todos nós, em absoluto. Ele sabe das nossas dificuldades, dos nossos desapoios, sabe exatamente. Conhece a cada um de nós. Por isso, Deus permite que nós, ao nascermos, e sabendo que nós precisamos, nos concedeu o nosso anjo da guarda. Espírito amigo, que vai nos orientar, que vai nos instruir, que faz tudo isso por amor. Né? Espírito já de segunda ordem, de terceira, Espírito de segunda, vai nos orientar. Já passou por alguns caminhos que a gente já passou, mas nos orienta nesse caminho. A indulgência, bem-aventurados que têm puro coração, nos ensinando a exercitar o olhar de compreensão. Quando eu olho para o outro, percebo que ele é igual a mim, que ele também tem dificuldades como eu. Quando eu vejo ele cometendo algum erro, eu não vou ser aquele que recrimina. Eu tenho um olhar de compreensão, de indulgência. Então, as considerações que a gente faz para os nossos equívocos, ele lança também para aquele que erra. Talvez ele esteja fazendo isso porque não acordou bem, porque está com dificuldade. E assim não sou aquele que acusa, aquele que estende a mão e aponta. Né? O exercício da indulgência. Seguindo bem-aventurados que são brancos e pacíficos. Uma dificuldade grande essa, né? Porque a brandura, ela pressupõe também, em alguma medida, o perdão. Né? Porque na vida de relação que a gente se encontra, a gente está o tempo todo se relacionando. Em algum momento tem uma disputa na fila do supermercado. Né? Alguém pode querer furar a tua fila, pode querer ser mais esperto que você. Né? E aí na minha cabeça pode passar quem ela está achando que é para furar minha fila. Quando eu penso assim, né? Eu sou melhor do que ele. O que ele fazia de bobo? Olha quanta coisa passa dentro da gente, né? Claro, a gente faz uma pausa aqui que a gente deve lutar por justiça. Mas existe como a gente luta por justiça. E quais são os sentimentos? É um processo de autoconhecimento. Quais são os sentimentos que movem dentro de mim nessa relação? Estou desejando ódio, eu estou vociferando, né? Vociferando. Obrigado. Vou falar difícil, né? Contra aquele que veio e roubou o meu direito, né? Existe, é tudo como se faz, né? E a gente vai entendendo. E aí essa brandura, ela pressupõe o perdão, né? Pressupõe a indulgência de compreender o que o outro faz ou deixa de fazer, né? Isso é patrimônio. Isso vai ser adquirido. Isso vai buscar um exercício. Se a gente tentar fugir do problema, eu não vou adquirir a virtude necessária para vencer o mundo como Jesus venceu. Né? Jesus nos ensina
Bem-aventurados que são misericordiosos, a necessidade do perdão. O próprio a oração de Jesus ensinou, né? Senhor, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, à medida que eu perdoo, eu estou pedindo que você seja perdoado também. A necessidade do perdão premente é para todos os instantes da nossa vida. Se a gente tentar levar a vida na ponta da faca, nem seu salário, nem o personagem seu salário, da escolinha do professor Raimundo, intolerante, querendo tudo, a gente se torna uma pessoa indesejada muitas vezes, né? Arredio. As pessoas não vão sentir prazer de estar minimamente próximo da gente, porque a gente faz questão de tudo o tempo todo. Eu costumo falar com meus amigos que a gente precisa escolher as batalhas que vai batalhar, que vai ganhar. Muitas vezes a gente não tem saúde para estar em muitas frentes de batalha, armado o tempo todo, a gente não tem. A gente precisa escolher o que a gente faz questão. Para as outras coisas, deixar-se um pouco mais leve e exercitar o perdão, né? Para viver minimamente com mais leveza nessa vida. A vida de prova esquece, mas também de leveza, é de alegria também estarmos aqui. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiser ser perdoado. O ensinamento de Jesus, diria que vai só aumentando o grau de dificuldade. Até quando chega nos inimigos, aí a gente pode dizer, vai querer demais, né? Eu não sou perfeito, não sou Deus, né? Amar os inimigos. Mas esse é um grande objetivo para todos nós. Aí a gente compreende porque aquele Espírito diz, o mesmo que foi dito aos antigos, amar o próximo e odiar os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amar os inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Quando a gente tem um conhecimento da doutrina espírita, que mostra a relação entre os dois mundos, que aquele que era inimigo não morreu, continua do outro lado, e dentro do mecanismo da providência divina, e a gente está no exercício de compreensão da lei divina, espírito de terceira ordem, compreendendo a lei de Deus, certo? A gente começa a compreender por que Deus permite que aqueles que foram inimigos de outrora possam vir nos influenciar. Processo 99% a causa das obsessões. Os desequilíbrios, eles querem sentir sentem prazer, muitas vezes, por ver a gente cair, desanimado, que a nossa vida, né? Por quê? Alguma coisa teve, né? Alguma coisa ao longo dessas vidas a gente fez, né? Alguma coisa aconteceu. Ao longo da história da humanidade, olha, só fatos históricos. Teve a Segunda Guerra Mundial, né? Teve um monte de alemão mandando nazista, né? E teve a Inquisição, né? Muitas pessoas indo para a fogueira, existiam as invasões bárbaras, existiam os próprios cristãos tomando a Terra Santa, só pontuando fatos históricos. Quem eram esses espíritos? Eles foram para onde? Foram para outro planeta? Ainda estão aqui? Estão por aqui. Recebendo a oportunidade de se regenerar. Recebendo a oportunidade de reconstruir a sua própria história. Que somos nós, em alguma medida. Né? Recebendo a oportunidade de renascer, de esquecer o passado, a oportunidade de receber uma nova folha em branco para reescrever a nossa história, para tentar fazer diferente. Estamos, em alguma medida, vencendo as nossas más inclinações, as nossas tendências, com a ajuda de Jesus, entendendo esse processo de progresso. Né? Hoje aqui estamos novamente recebendo a oportunidade da reencarnação, reescrevendo a nossa história. E amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazer aos outros o que quererias que vos fizessem. O Espírito de Verdade diz lá no capítulo 6, aqueles que carregam os seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. Jesus dizendo, você tem dificuldade? Você passa por dificuldades? Você tem as suas próprias questões? Tem. Você carrega o seu fardo? Estou tentando, Jesus. A despeito disso tudo, você ainda tenta ajudar o seu irmão?
é bem amador. Se Jesus esperar trabalhador perfeito, por exemplo, a gente está falando de um trabalho que é a casa espírita, que é onde a gente se encontra. Se Jesus esperar trabalhador perfeito para edificar um centro, não vai ter centro. Espírito imperfeito. O que o Espírito Sinodal vai fazer aqui? Né? Pode ensinar, exemplificar em trabalho. Mas quem precisa somos nós. Trabalhando, esquecemos as nossas próprias dificuldades e estendemos a mão ao nosso irmão. São bem amados de Deus. É esse o trabalhador. Porque a minha pouca virtude, se soma a sua pouca virtude, vai somando esse somatório, forma esse elo que consegue fazer um trabalho bonito, de ajuda de muitos irmãos que chegam e precisam de acolhimento. É uma prece que é direcionada, é a intenção daquele irmão que, ao tomar passe, ficou um pouco mais triste. A gente, muitas vezes, o trabalhador espírita leva o seu nome por si só, eleva o seu pensamento a Deus. É um nome que está aqui, em algum lugar tem uma caixa de prece, aqui acho que ela faz, né? Então, as preces são feitas em favor de todos eles. Quando os espíritos chegam, chega aqui, porque botaram meu nome ali. Quem botou meu nome ali? O espírito chega perdido. Mas falando, para, alguém lembrou dele. O fato de alguém ter lembrado, ele é ajudado também. E quem está ajudando? Claro que a grande ajuda são os espíritos que organizam e dirigem o trabalho. Mas o trabalhador físico é necessário, senão a porta não vai abrir. A janela não vai ser nova, não vai ser colocada, né? Não vai pintar a casa, não vai varrer, não vai ser trabalhador aqui. Precisa disso tudo. Então, carregar o seu próprio fardo. E aí, muitas vezes, a gente se pergunta, não, ainda não tem condições de trabalhar. Tem, todos nós temos. Cada espírito de trabalho para todo mundo, né? E aí, para finalizar, até que hora? 8h30, mas eu já faço isso, fica tranquilo. Passei muito bem, né? Só para terminar, aqui na Gênesis, Kardec traz uma característica de Jesus. Então, Kardec, quando ele explica hoje, vamos olhar sobre esse espírito. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Jesus encarnou. Jesus tinha um corpo físico. Maria concebeu Jesus. Como se faz filho, como se nasce hoje em dia, né? Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais a vida espiritual. Diga, aquele corpo, porque ele estava encarnado, mas vivia mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível a sua superioridade com relação aos homens, não derivava das qualidades particulares do seu corpo, não, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos espíritos terrestres. Então, ao estar reencarnado, a superioridade desse espírito, ele se irradiava por tudo. Daí a gente vai começar a compreender os processos, muitas vezes, de desobsessão, muitas vezes de forma imediata. Chegava aquele lunático, né? O filho lá descrito como lunático, se debatia com um lado com o outro. Jesus chega, levanta a mão e dá uma ordem que aqueles espíritos envolvidos naquele processo, pela autoridade moral de Jesus, eles se vão. Porque ele tinha autoridade no próprio espírito, não era no corpo. Espírito puro, um desejo incessante no bem. A gente deseja o bem? Todo mundo deseja o bem? É incessante? A gente deseja de vez em quando, né? Deseja, depois dá uma fraquejada, depois vai para um Netflix, não está desejando bem para ninguém, depois fica com uma lista de personagem. Mas um desejo incessante no bem. A gente para pensar o que é isso, né? Não cessa. O tempo todo desejando o bem, característica de espírito puro. E ao chegar aqueles espíritos, muitas vezes necessitados, ele irradiava aquilo ali. Né? Jesus tinha uma dupla vista constante. Chegavam para ele, Senhor, exemplo de novo, Senhor, é lícito ou não dá? O Jesus já sabia da intenção, já sabia dos espíritos que cercavam aqueles ali, já sabia de tudo. Né? Eu não sei se a nossa achar que está descrito no Evangelho. Quem conhece a passagem que Jesus foi tentado pelo diabo? Não tem essa passagem? O diabo chegou para ele,
e diz que se você me servir, eu te dou isso, isso e aquilo. Espírito puro, tem predominância sobre a matéria, e o desejo incessante no bem, ele vai, não existe nem a possibilidade desse espírito fazer qualquer influência sobre ele. Então, é uma descrição, com o olhar que a doutrina espírita nos proporciona, a gente compreende esse fato. Está escrito lá? Tá. É verdade? Do ponto de vista da doutrina espírita, é muito difícil isso acontecer. Tudo bem, meus filhos? Era essa. Terminar aqui mesmo. Desculpe ter passado um pouco tempo, mas a proposta era exatamente lançar esse olhar para esse Jesus com os olhos que a doutrina espírita nos proporciona e a gente ter a consciência de que, além do olhar que a doutrina espírita nos proporciona, muitos dos nossos olhares, muito do que a gente tem, é influenciado exatamente pela história, pela teologia, e a gente saber fazer essa diferença é importante para a nossa compreensão desse Jesus. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigada. Agradecer a presença de todos, o pessoal que acompanhou. Eu vi que logo no início que não pediu a prece ali. Então a gente vai envolver em prece a todos que precisam. Já faz prece? Tá. Então a gente vai fazer a prece. Vamos agradecer. Serenar os nossos corações. Levar nosso pensamento ao mais alto. E pedir a Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela dádiva da vida que nos concede. Obrigado, Senhor, pela luz do conhecimento espírita que tanto nos liberta, que ilumina os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos conduzirmos até esta casa. Estamos reunidos como irmãos. Temos a oportunidade, Senhor, de fazermos uma pausa no nosso dia, nos nossos afazeres, e pensarmos sobre o conhecimento das tuas leis, sobre o alimento da alma. Obrigado, Senhor. Permita que os bons espíritos possam vir ter conosco, nos envolver na alma. Permita, Senhor, fluidos salutares, regeneradores, estejam sobre todos nós. Dissipando os espíritos malsãos, nos renovando. Fortaleça-nos, Senhor, na caminhada, sobretudo na confiança na sua justiça, Senhor. Como nos ensinou Jesus na oração, que seja feita a sua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. Ajude-nos, Senhor, sobretudo, a aceitar a sua vontade, que ela seja plena para todos nós. Que possamos, Senhor, bendizer sempre a Ti e exercitarmos a nossa resignação frente a esse mundo de provas que ainda necessitamos, Senhor. Que a Tua misericórdia nos envolva, que o Teu amor nos acolha. Abençoe a todos que aqui se encontram, que restaurarão aos seus lares, que assim possam fazer o Senhor envolvidos nesse desejo de bem-querer, e que a semana de todos nós, para o Natal que se aproxima, que possamos materializar, Senhor, esse amor em cada olhar, em cada sorriso, em cada abraço. Em Teu nome, Senhor, vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos nesta reunião, nesta casa, que é completar seus 100 anos, Senhor. Que o Teu amor envolva a todos os trabalhadores deste lar, que Ele continue abençoando e envolvendo toda a comunidade que nos cerca, Senhor, e que continue sendo esse ponto de apoio a tantos que precisam. Em Teu nome, vamos encerrando esta reunião pública, na sua primeira etapa. Graças a Deus. Muito obrigada, Frederico Augusto. Essas palavras foram belas. E com certeza nós encarnados e desencarnados, que ouviram através de você falar sobre Jesus, estamos muito felizes, mais uma vez agradecidos. Lembrando aos amigos de casa e aos amigos da casa, que estaremos em recesso
aos estudos no dia 20 de dezembro ao dia 1º de fevereiro de 2026, retornando aos estudos no dia 2 de fevereiro de 2026. No dia 27 deste mês, das 8 horas às 11, teremos a energização nas marcas. Em janeiro, dia 10, teremos o bazar beneficente das 8 horas ao meio-dia. E ainda em janeiro, haverá a sessão pública todas as sextas-feiras, começando às 19h30. E agora, terminaremos a nossa transmissão. Boas festas, que neste ano possamos continuar unidos na fé. Agradecendo a todos que fizeram parte da nossa trajetória neste ano, que se despede. Boa noite.